Chegando. A questão do agrupamento, o Glauco, que você está se referindo, é no construtor de uma view normal do GVince, é isso? Isso, já não, vamos dizer assim, um programa pronto, né, que está rodando, eu deixei disponível para o usuário essa opção. Daí, antes de falar para o usuário, hoje eu fui testar, deixa eu ver isso. E não rodou. Ele dá um erro, até coloquei no grupo aí do... Então tem que ser aquela solução Default 2 para fazer o teste. Eu joguei a solução Default 3, mas eu acho que ela não tem construtor de consultas ainda. Não tem. No Tem modelo, não. né, vamos dizer assim, né? Vai ter que ser aquele modelo antigo, né? Layout fixo. Estou criando aqui um projetinho para poder a gente ver isso aí. Solução Default versão 2. Quais são os campos, o Glauco, que você normalmente usa? Eu vou colocar um negócio basicão aqui então, tá? Ok. Eu, aqui no meu caso, aqui, eu tenho uns 30 campos, mais ou menos. Então, eu queria criar um grupo, ordenar e criar um grupo, né? Um robô. Se você quiser ver aqui, eu te mostro. Bom, a princípio eu vou fazer um negócio mais básico. Vou compartilhar a tela, né, enquanto o professor Regis não chega, e a gente vai fazendo isso aqui juntos, pode ser? Pode, opa, vamos lá. Compartilhar a minha tela. Aí foi só falar, ele chegou. Pronto, agora acabou a brincadeira. Boa noite. Boa noite, professor. Você estava escutando aí, né? Na hora que eu falei que você não tinha chegado ainda, você chegou, né? Não, cheguei agora, rapaz. Cheguei agora. Barbaridade. Oi? Fala tudo que você falou dele. Não, agora não posso, não estava gravando, eu tô tranquilo. Tá perdido ali. Olá, meus amigos. Ai, ai. Bom, Regis, o Glauco estava perguntando sobre se está funcionando ou se está com problema, aquela questão do agrupamento lá no nosso querido... isso aqui é outro problema que tem. Ele não está gerando as páginas, ou a página automaticamente, né? Isso. Ai, ai. Esse já é outro problema. Eu estava falando aqui, agora que eu vi que tava mudo meu coisa. Nessa última versão, agora 124 aí, não está aparecendo os itens, é isso?
Não, você não está conseguindo gerar a tela automaticamente. Não é na 124, não. Já na 130 continua o problema, tá? Continua o problema. Continua o problema. Você viu aqui, né? Se eu clico com o botão direito aqui, mando gravar a página e nenhuma delas funciona. Aí ele jogou até a tabela aqui, tá? Ele criou uma página, mas sem aplicar nenhum layout, nenhum template, nem nada. Um quebra-galho que tem é você selecionar a página e clicar Ctrl T. E aí você tem o acesso àquela formatação da página, aquele padrão, né? Mas não é o ideal ainda. Como o Ctrl T, Eric? Como assim? Ele monta o layout igual? Barbaridade! Tu não sabes o que é o Ctrl T, tchê? Não, tio. Professor, Aqui é o seguinte, Regis, quando você vem aqui ó, direto na tabela, você tem o botão direito e tem essas opções aqui, criar página assim, assado, cozido, enfim, tem várias opções. Uma vez que você pode também fazer a seguinte, ó, você pode, que eu estou com a tela pequenininha para ficar mais fácil o pessoal visualizar. Eu posso também criar uma outra, arrastar ele vir direto para cá, tá vendo? Ele vai ali e pergunta o que eu quero fazer, criar uma nova página de dados e tal. Aí eu venho aqui, clico, ó, criar página de dados. Aí ele traz as informações e passa, né, direitinho por aquilo que seria, entre aspas, o Ctrl T. Porém, se eu vier aqui, inserir um módulo normal, página de dados, ele vai inserir uma página de dados em branco, confere. Tá vendo? Não tem nada, não tem nada. Aí eu venho aqui e escolho a tabela, que é normal, vou colocar de usuário, por exemplo, tá ok? Botei aqui a página de usuário, salvei, o que eu tenho lá? Continuo não tendo nada. Então aqui ó, nós temos a opção de fazer assim, ó. Parará, tá vendo? Não tem nada aqui. Tá igual aquele pessoal que faz ilusionismo, né? Nada numa mão, nada na outra mão e tal. Aí você, estando com o layout selecionado, se digita Ctrl T. E aí ele abre ali a escolha de campos para você poder fazer o design. Tá Maravilha, cara. Não sabia que existia isso. Descobriu agora, hein? O Regis pode dar um desconto, Júlio, porque o Regis não é usuário do Gás, né? Então ele não vem daquela época de Ctrl T da gente formatar a tela lá no Gás. Então dá para dar um desconto pro professor, porque ele já entrou na época do Gás Web. Agora me diz uma coisa, se a tela for responsiva, ele cria igual ou não? Não, o responsivo não está funcionando ainda. Exatamente pelo fato deles estarem colocando o responsivo, eles pararam de funcionar os outros. Então, tá como diz o Bob Hole, tá bugado. Cara, o Bob Hole corrigiu o repeater. Colocou certo, agora eu não consigo me acostumar ao Bob Hole. Tá certo. Bom, aqui é o seguinte, vamos ver se eu vou conseguir fazer a estrutura para a gente simular a utilização do construtor de consultas pelo usuário final. Tá? O nosso assunto aqui é aquela opção nativa que o GVince tem de permitir com que o usuário final crie consultas. E aí, olha só que lindo. Ó. Acontece com você isso também, então? Por que não? Não sei, não. Teacher, né? Você, o resto, essas coisas. Não. Isso aí é lindo. Deixa eu ver aqui porque eu estou fazendo atualização do Android Studio também. Essa é a desvantagem de compartilhar essa tela pequena, que essa tela pequena eu uso para as mensagens, aí fica aparecendo tudo aí. Test Group. Vamos ver se... Será que ele gerou e deu pau só no finalzinho? Eu não prestei atenção no serviço.
Deu o erro aquele que tem que enviar e-mail. Eu não vi o momento em que ele deu o erro. Eu só Mas eu vi acabei. que completou a geração. Então, ele completou a geração, né? Então vamos lá. Se Completou. completou a geração, o trem tem que funcionar. Hum. Viu? Professor Regis, faça as honras aí. Tá chegando mais amigos nossos aí. Você que tem a elegância de parabenizar todos que estão chegando. Ah, sim. Sejam bem-vindos todos aí ao nosso grupo. Paulo, Miguel, Júlio. Bom, o Júlio já estava aí, o Fábio. O Jorge, que é o nosso grande companheiro aí por muitos anos, né, Jorge? O Jorge deve estar jantando essa hora. Miguel. E o Glauco, né, Glauco? Sim, estou aqui hoje. O Lorival também, boa noite a todos. Já que já estão me chamando para fazer uma entrega aqui, né? Não todo mundo janta às 9 da manhã, Regis. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rony. Boa noite, Red. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Siga aí, meu amigo. Já que os nossos dois times ganharam no final de semana. Não gostei muito do seu time ter ganho, não, né? Verdade tem que ser dita. Não gostei mesmo, não, mas. Teu, né? Faz parte, né? O Regis torce para Curitiba? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para o sul. Essa é do Grêmio. Porra, pegou pesado, hein? Vou fazer o Regis jogar o computador na parede aí, hein? Aqui, ó, que legal. Ó. Já viu que tem erro, né? Nossa, seleciona os campos antes. Não. É só nos campos. Aí, Então, pra vou direita. selecionar esse, mas esse não vai também. Oh, Não, meu Deus do céu. de algum vai levando. Isso. Tá. Beleza. Então aqui ainda vamos fazer um agrupamento por esse cara aqui, é isso? Pode ser, isso. Ah, não pode ser. Aqui eu estou mostrando o campo ATXT e o A número. Eu nem lembro o que foi que eu preenchi lá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos... Lá embaixo você tem como testar a SQL que ele está montando aí, né? Cara, nunca usei esse negócio aí, rapaz. Professor, assim... Nunca usei esse negócio aí. Para que serve isso? Ué, um construtor de consultas do usuário final, cara. Eu que estou tentando montar, Regis. Aqui me pediram um negócio, falei, putz, se esse construtor funcionar... Tem que marca um campo para fazer uma função agregada. Ué, mas cadê? Clica ali em testar, lá embaixo, no botão testar, lá embaixo. Não, aqui testar, eu tô simplesmente agrupando e não tô fazendo nada. Tá, executado com sucesso, tá, mas beleza. O que eu quero daqui, na verdade? Quero acrescentar um contador, por exemplo, fazer um sum, fazer um count, alguma coisa desse tipo. Por que a função agregada não aparece nada, Júlia? O teu valor numérico? Tem valor numérico. Ali no... Esse cara aqui é numérico. Eu acho que tem que salvar a consulta, depois executar a consulta. Não, ainda está construindo ali. Na verdade, eu quero fazer com que esse cara aqui... não está numérico. Sim, mas ele tem que dar o contador. Tem que dar. Tem que dar o contador. Não precisa obrigatoriamente ser um sum. Eu não estou entendendo porque que ele não está trazendo as funções aqui. Eu acho que é aqui que está o erro, né? Tá bem. Bom, vamos botar o nome aqui, ó. Teste 1.
só pra gente poder salvar esse trem e ver se ele vai aparecer lá. Salva ele 2 vezes aí. E 2, 3, 4, 5, pronto, salvei um monte. uma lá. Agora, Eric, os Ah, teus 2 campos estão no grupo, né? tá aqui, ele agrupou direitinho, tá? Ou seja, beleza. Tem que Porém, o que eu salvar antes, depois Não, executa. não, mas não é executar. Eu preciso fazer a construção desse cara de forma que eu quero fazer uma função agregada. Cadê a função agregada que não está me permitindo? Não está aparecendo nada aqui. Eu quero, por exemplo, fazer um contador de quantos registros eu tenho agrupado naquele cara. Então aqui eu tinha que ter um count, tá? E eu não estou conseguindo fazer. Esse daí está sendo o erro do Glauco. Que tá É? dando pro Glauco. Então tá, então Ali. pronto. Então não é só no meu que não aparece. Glauco, aquilo que eu comentei contigo, tá? É um recurso que eu deixei de usar porque os usuários não sabem usar. Então ficou, enfim, obsoleto, ficou desnecessário ter esse recurso no sistema. Então, no começo, os sistemas eu tinha isso aqui direitinho, tal, ensinava o usuário, mas não adiantava nada. Quando o cara queria fazer alguma consulta diferente, me chamava para poder ir lá fazer consulta para ele. Então, não adiantava muita coisa não. Mas o recurso deveria estar funcionando, tá? Enfim, essa questão aqui do agrupamento deveria estar funcionando. Seria mais ou menos se nós fôssemos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma view para poder ver se vai dar certo isso aqui. Construtor padrão. Nós vamos pegar esse cara daqui. Eu quero esse e esse. E eu vou fazer um agrupamento deste e deste. E aí tem que ser um de cada vez. Ok. Porém, olha aqui a função aqui, ó. Função agregada, ó. Olha eles aparecendo tudinho aqui, ó. Viu? Quero contar que campo. O campo ID eu vou chamar de QTD. Ok. Ok. Aí agora eu não sei se todos sabem, mas existe aqui uma possibilidade. Vou gerar o fonte para ele poder gerar o arquivo SQL. Deixa eu parar esse carinha aqui. Faltou, esqueci de parar esse cara. Não. Ele estava executando, né? Eu esqueci de parar. Tá, aí feito isso, o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui, adaptar banco. Todo mundo já conhece esse recurso? Sim, eu Sim. O Regis conhece? Olha aí que lindo, ó. Só que não funciona, mas... Conheço. Tem, só não funciona. Não, mas funciona assim. Aqui que deu alguma zebra, não sei se é dessa versão ou se é dessa máquina aqui, mas ele normalmente funciona assim. Bom, também eu criei a view e não estou usando ela em lugar nenhum, né? Ainda tem isso também, né? Isso lá. Não, tem problema. Você não declarou nem os campos dela ali. Por isso que ele deu pau lá, ó. Tá vendo? Tá errada a construção da minha view lá. O que ele tá reclamando ali? Ele tá dizendo que eu não tenho campo. Você tem que declarar os campos lá, o Eric. Declarar o quê? Os campos, você não declarou os campos na view lá. Para consulta não precisa. Não Precisa. Eu coloquei os campos aqui, ó. Você TXT e número, tá aqui, ó. Campo mas TXT. dá ok, você tem que declarar o campo ali pra ele aparecer. O erro tá aqui, ó. Na hora que eu fui agrupar, eu agrupei pelo campo ADT. Eu não agrupei pelo número. Esse foi meu erro. Tá vendo aqui, ó? Não é esse o campo, na verdade. É esse aqui, ó. Esse foi meu erro. Ô, Eric, esse espaço que ele deixou de group by aí não dá problema? Não dá problema, não. Isso aí é um erro antigo, desde sempre. Mas não dá problema na construção da view, não. O erro foi aqui, ó, que na verdade eu estava selecionando 2 campos, mas na hora de agrupar eu estava agrupando o campo errado. Aí foi falha minha mesmo. Isso aqui foi vacilo meu. Aqui, abre os Não campos tem como. pra ver como é que ele tá, Eric.
Desculpa, não entendi. Abre os campos ali, ó, naquela setinha para poder ver. Ah, tá. Aqui, Isso. quando você faz o construtor padrão, tá? O construtor padrão ele já cria esses campos para você automaticamente. Quando você usa o construtor avançado, não. Aí você vai precisar fazer a definição dos campos na mão. Muitas das vezes, quando a gente constrói uma query um pouco mais complexa, né, ou seja, que não dá para fazer por aqui pelo construtor padrão, você vem aqui, cola a query mais complexa ou faz uma alteração na mão aqui. A partir desse momento, você desassocia o uso padrão e passa a utilizar o uso avançado. E aí você tem que fazer o apontamento manual aqui dos campos e também ficar atento com qualquer alteração de estrutura de campo, de tabela que por acaso você venha fazer, se desassociar, né, você tem que fazer na mão essas modificações. Essa é a desvantagem de você utilizar ela. Ih, rapaz, não sei se eu gerei. Eu tô ficando meio caduco já. É idade. Não gerei. Gerou, não. É desatenção mesmo. Idade. Ah, pera aí, Glauco. Pô, não tem bem nesse não. Velho é o Disseu, pô. Não fala isso não, pô. Não, o Disseu é velho. Não, porque eu tô empatando com ele de idade. Pô. Então sinto muito, cara. É uma criança aí. Meu amigo ligeirinho. Até bobeei. Podia ter feito rodar a adaptação por lá para saber se ia dar certo. Vamos ver. Agora sim. Beleza. Criou a view. Tá aqui. Então vamos lá ver se ele criou a view mesmo. Banco. Que banco é esse que eu acabei de criar agora? Teste groups. Exibições. Tá aqui a nossa quantidade. Beleza. No G20 está funcionando, tá? O erro está sendo na aplicação gerada. Então, aqui na aplicação gerada, ele não está colocando... Ele não está colocando ali a paradinha como deveria. Esse carinha aqui. É só isso. Simplesinho de resolver. Certo, Glauco? Tiramos a dúvida? Não, beleza. Uma pergunta. Se eu pegar aquela view que você criou e jogar ela aí, dá certo? Eu vou dar certo, mas o usuário vai ficar como ele vai fazer. Você diz isso aqui? Vamos. Eu não sei te dizer, para ser sincero. Não sei se funciona. Eu acho que não, mas... Mas a tua função agregada sumiu. Isso aqui, ele pega o que está guardado lá no banco. Aqui, tá vendo? Quando ele volta, na verdade, ele vai, busca lá do banco e volta para cá. E não adianta nada você alterar isso aqui. Não funfa não, não rola não. E se você salvar antes? Não rola, eu tentei. Vem aqui, colei, tá? Antes de clicar no testar, vamos salvar. Salvei. Ele volta porque estava no banco. Não funfou. Beleza, então. Não funfou não. Como diz o outro, não funfa. Deixa eu ver se a gente exclui esse cara aqui e tal. Deletar. Deletou direitinho. Tá vendo? Pelo menos isso ele tá funcionando. Beleza? Beleza. Professor, contigo agora. Ô, Eric, não, tem um outro assunto eu acho que tu entende melhor, não, tu entende, eu não entendo. O uso de rotas ali, tu sabe como fazer? O Rony estava pedindo ali. Tá, tranquilo. Estava com erro até a última vez que eu testei e aí eu utilizar por conta disso. Mas eu posso explicar o conceito. Né? E aí já estava funcionando. Júlio,
Repete aí, por favor, que eu não Fica na consegui saída, entender. já estou de volta aí. Já está funcionando o uso de rotas. Já está funcionando? No comecinho. Eu não testei. Ah, não testou? Então podemos fazê-lo agora. Vamos lá. Deixa eu vir para cá, deixa eu fechar esse carinha aqui, que isso aqui já não interessa mais pra gente. Vamos criar aqui. Não vou criar nada. Vamos aproveitar e esse cara que está aqui do jeitinho que tá, nós vamos colocar o uso de rotas para ele. Habilitar o uso de rotas. Tá ok? Salvei. Bom, primeiro passo, né? Eu já fui rápido aqui e não expliquei. Cada projeto, se você tiver uma solução com mais de um projeto, cada projeto tem a sua habilitação ou não do uso de rotas, ok? Então, sempre que vocês estiverem utilizando com mais de um projeto, essa definição é feita em cada projeto e não na solução. A solução não tem nada dessa informação, ok? Então, aqui no projeto, eu marquei para habilitar o uso de rotas. Quando a gente utiliza as rotas, você vai ter que em cada página, deixa eu aqui abrir aquela nossa página, ó. Vou vir aqui na página e vou ter esse campo aqui em branco, ó. Qual é o nome que eu quero dar para essa rota? Então, essa rota, TBA e tal, eu vou chamar de consulta. Não, cadastro. Tá? Chamei essa rota aqui de cadastro. Perfeito. Eu vou colocar aqui, ó, que ela permite o acesso direto pela URL e eu vou desmarcar. Não, deixa com autenticação também. Vai ficar legal. Beleza. Deixa eu ver, cara. Já fechei o Visual Studio? Ele está atualizando aqui, está meio perdido. Aqui, ó, quando você faz a navegação, certo? Vou fazer um negócio legal para ficar bem fácil da gente visualizar. Vamos criar aqui, ó. Dentro da própria página principal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir uma outra opção e vou fazer uma navegação. Na verdade eu nem preciso disso, né? Desculpa, pessoal, eu ia forçar uma situação que não tem muita necessidade, não. A gente pega um que já existe. Então, vamos lá. Basicamente, tá, o que a gente precisa realmente fazer? No projeto, habilitar o uso de rotas. Na página que você está construindo, colocar o nome que você quer para essa rota. Esse nome vai ter que ter cuidado para ele não repetir, tá? Para você não colocar duas páginas com a mesma rota. Eu não sei se o próprio GVince está validando isso ou não, mas é uma atenção aí que precisa ter para eu não ter duas páginas com o mesmo nome de rota. Tem que ter sempre uma página somente apontando para o número de rota, para o nome, né, da rota. E aí, quando eles começaram a implantar essa questão das rotas, foi até feita uma mudança na navegação mesmo, né? Ou seja, no método que a gente tinha nativo dentro do GVince para fazer o Navigate. E aí eles adicionaram o Navigate URL, tá? Que é justamente para poder fazer esse tratamento e você ter essa possibilidade de modificar, sendo um caminho completo, né, um full path, ou através de rotas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa diferença que eu estava querendo aqui. Espera aí. Bom, tá vendo esse método aqui, ó, resolve URL? Esse método foi criado justamente para poder fazer a diferença de quando você está passando uma página completa e quando você está passando com a rota. Observem que o método tradicional, a gente coloca o caminho completo da página com a extensão. Tá? Então aqui vocês estão vendo, olha, pages/aboutpage.aspx. Quando você trabalha com
a rota, você não diz o nome do arquivo e nem a extensão. É como se você estivesse fazendo um apelido para aquela página. Você está criando uma rota que vai levar em direção àquele arquivo. Então, a grosso modo, essa é a grande diferença. Vocês vão ver que ele está dentro de Pages. Lembra lá? Vamos voltar no projeto aqui. Ó. Vocês vão ver que ele está dentro de Pages e ele tem um nome. Tá? Esse nome ali é o TBA. Ok? Então, a navegação anterior, ela estava sendo feita... Estava sendo feito dessa forma aqui, ó, tá? Pages, barra, o caminho completo. Se eu tivesse uma subpasta, outra subpasta, ele ia montando essa montoeira de subpastas aqui, certo? E também tem a questão dos parâmetros. A passagem de parâmetros também é diferente. E é aí que tinha um problema antes, que nós vamos testar se ele vai resolver ou não. A princípio aqui, ó, quando você faz essa navegação, eles criaram esse método justamente para poder diferenciar. Olha, resolve essa URL aí. Ela é uma URL via caminho normal ou ela é uma URL via rotas? Então, ele já tem isso sendo feito aqui nativamente. E a grande diferença é que você cria ali uma máscarazinha, né, um atalhozinho para conseguir chegar naquela página. Beleza? Essa é a primeira questão. Vamos só ver se está funcionando a navegação simples, que eu acredito que esteja. O problema que eu estava tendo antes, Júlio, era em relação à passagem de parâmetros. Quando eu tinha passagem de parâmetros, ele não estava funcionando corretamente. Certo. Outro dia eu perguntei para o Bob e ele falou que estava funcionando normal, né? Ok, só não sabemos se é na versão que está aqui ou na versão que está lá com ele, né? É. Porque ele vai fazendo em depuração e nem sempre a gente sabe qual é a versão que vai estar disponível. Mas enfim, aqui ó, About, está aqui a página About, fez a navegação corretamente, está aqui o TBA, fez a navegação corretamente. Então, se nós quisermos fazer essa navegação aqui, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Ele está permitindo, né? Então eu consigo fazer isso aqui, fazer assim, pá, cadastro. Cadastro ou cadastros? Nem lembro. Cadastro. Perceberam? Eu simplesmente coloquei aqui a rota e ele já fez o tratamento da rota através daquele método resolve URL. Então ele resolveu a URL e veio para cá. Beleza. A gente pediu autenticação aí, que você deixou marcada lá. Mas ele está autenticado. Ele está Isso autenticado. porque o Mas usuário quando você já está abre uma nova autenticado. aba, é como se fosse uma nova seção, não? Não, a aba não. Você mantém a mesma seção. Tanto que, se você tiver, por exemplo, outro projeto, que é o meu caso lá no hospital, né, a gente tem vários projetos. Então, se eu tiver, por exemplo, com um projeto da anamnese e eu abrir o sistema de, sei lá, de laboratório, ok? Então, são duas abas diferentes, mas uma seção derruba a outra. Agora, sendo o mesmo sistema aqui, ó, eu estou no mesmo caminho, né, na mesma URL. Então, é o mesmo sistema, ele mantém a mesma seção. Agora, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, eu desloguei, correto? Se eu vier aqui e colocar para atualizar, percebeu como ele compartilha a mesma seção? Ele só deixou eu navegar aqui porque eu estava autenticado nessa aba. Como eu desloguei, ele foi lá e identificou que a minha seção já caiu a autorização e me redirecionou para a página de login. Bom, aqui nós vamos ter aquela questão que eu comentei com vocês sobre os parâmetros. Então, vejamos se nós teremos esses parâmetros funcionando. Parâmetros 13 e 14. Vamos colocar aqui um labelzinho.
Bom, aí é o seguinte, eu não vou conseguir fazer ali a navegação daqui para lá passando parâmetro. Ou será que eu vou? Acho que eu vou sim. Página principal, quando eu vier aqui, eu vou dizer que ele vai navegar. E agora tem os parâmetros, né? Então aqui eu vou colocar P13, P14. Só para ficar estático mesmo, mas para a gente poder saber se ele vai estar passando o parâmetro correto ou não. O parâmetro lá tava numérico, isso aí não dá zebra não, que você colocou P13 e P14? Com certeza. Tens toda a razão. Vê como é que eu não estou prestando atenção no serviço? 13 e 14. Pronto. Muito obrigado. Olha, rapaz, Mineirinho chegando na área. Boa noite, Gilberto. Fala, seu Gilberto Rocha. É que ele tá com fone, eu acho. Ele está assistindo o jogo do Atlético Mineiro. Ah, navegou, mas não passou os parâmetros. Certo? E aí, em depuração, a gente pode fazer assim, ó. Você vai vir aqui, Pages, Default. Ele vai montar provavelmente aquele camarada ali. Deixa eu ver se a gente vai conseguir ver isso aqui. Aqui que está o erro, ó. Vocês conseguem ver? Olha só, ele cria uma variável, né, o URL page, tá, e joga o resolve URL aqui. Tudo bem. Só que aqui embaixo, tá, para que ele possa estar passando isso corretamente, ele precisaria estar fazendo isso aqui. O URL, não, tá que ele está fazendo o replace aqui. Fez o URL replace com isso aqui, fez o URL replace com isso aqui, certo? Porém, ele não tinha ainda esse cara dentro dessa URL aqui em cima. Então ele está substituindo, ok? Algo que ele não tinha montado ainda. Então isso aqui é o erro que permanece. Concorda, Júlio? Sim. Ou seja, pode ser utilizado rotas desde que você não utilize passagem de parâmetros. Pelo menos até eles corrigirem isso aqui. Fechou, Rony? Fechou. Beleza. Então tá ótimo. Professor Regis, é contigo aí. Sim, senhor. O que vamos ver mais aí, já que o seu Eric aí tá... Alguém mais quer ver alguma coisa aí, pessoal? O Fábio, né, Fábio? Eu? Eu lembrei agora que tu estava vendo aqui um negócio, tu pediu um negócio aqui, né? Eu tava montando tô montando uma página em Repeater, porque eu não conseguia definir um layout, aí uma pessoa do grupo aí deu uma dica, eu comecei a fazer. Só que eu preciso colocar um timer nessa página e eu não consegui fazer ele funcionar. Para que ele pegue as alterações que acontecem no cadastro, ele reflita nessa... É um painel dinâmico, né? Que vai ficar sendo atualizado direto. Tá, mas o comando aquele timer lá, tu Então, eu tentou usar? coloquei, mas não funcionou, Regis. E eu não sei por quê. Você deu iniciar o timer ou não? Não entendi. Iniciei. Iniciou e ele não faz nada. Não. Talvez é algum... Mostra para nós aí. Espera aí.
Vocês estão vendo o G20 aí? Sim. Então, o Regis, eu coloquei o timer aqui e aqui é um repeater para cada letra. Tá? Ele vai é uma view, ele vai ler nessa view e vai, dependendo, cada repeater ele faz um filtro. E aí, conforme eu vou preenchendo o cadastro lá, ele vai aparecendo aqui. Aí eu coloquei o timer aqui, né, defini qual o tempo, eu coloquei até o padrão aqui para depois eu mexer no tempo. E aqui eu fiz o start dele. E eu não sei se eu precisava fazer isso aqui, mas ele não funciona. Eu fiz o teste e ele não faz nada. Não é aí, não. Você tem que fazer a configuração do evento no controle timer. Ô, Eric, eu não estou te ouvindo. Vamos lá. São duas coisas em dois momentos distintos, tá? Esse momento aí, vamos lá. Quando você faz o load completed, por exemplo, no evento do load completed... A voz está muito baixa, Eric. Ué, o que aconteceu aqui nesse trem? Tá bem baixo. Então, deve estar passando algum trem aí. Deve ser. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar aqui e voltar. Ô, Regis. Oi. Você quer que eu execute para ver como fica lá na página? Não, mas isso aí tá errado aí do jeito que tá fazendo. Só um pouquinho que o Eric vai falar aí. Tá. Melhorou? Melhorou. Ok. Então vamos lá. Entenda que o start do timer você normalmente faz no load completed da página ou com um evento de um botão, tá? Então o start e o stop eles são eventos que você faz normalmente ou no botão ou no carregamento da página, na hora de salvar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, não é aí que você vai fazer o start. Aí você vai fazer, tá, o evento que você quer que aconteça quando aquele tempo for concluído. Então, nesse caso, você vai tirar aí o evento do start. Não, era para tirar o atualizar. O de cima, cara. Depois é só criar o... Vou tirar aqui, vai. É atualizar. Isso, vai lá. O que você quer que ele faça quando o tempo for concluído? Vai atualizar a página. Beleza. Aí o start timer lá você tem que tirar. Ok. Beleza. Aí agora você faz o seguinte, no load completed. Eu não sei se ele é um evento, eu acho que ele é um evento de client, cara. Dá uma olhada lá, não me lembro agora de cabeça. Eu não sei se você tem ele aí no load completed ou se ele vai ser lá em cima no client. Pré-definida? Não tem. Ele é um evento de cliente. Eu tava na dúvida. Aí você vai colocar ali em cima, por exemplo, no onload. No onload mesmo. Isso. Carregou a página, lá no lado do cliente, você já pode colocar para iniciar. Aqui. Start timer. Qual é o timer? Você seleciona. Beleza. Se você tiver algum evento em que você queira interromper, aí você também utiliza a função pré-definida. Eu uso uma função pré-definida para... que na verdade, assim, só para contextualizar o que vai ser feito, Eric, isso aqui é um painel que vai ficar na entrada do meu condomínio, cara. Ele vai mostrar pro condomínio se ele tem correspondência ou não. Okay. Hoje eles usam uma lousa lá com papel colado, né? E aí eu dei essa ideia para eles aqui. O que acontece é que eu tentei fazer com o Datalist, só que eles estão acostumados a ver de um jeito que eu acho que o pessoal não ia topar. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. É isso que o pessoal vê lá hoje, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? Sim. Aí eu nem sabia como fazer desse jeito, porque eu fiz o Datalist e o Datalist ele corre, né? Eu posso fazer ele carregar na vertical ou na horizontal, mas ficaria ruim para eles.
eles iam achar que ficou ruim de ver, que aqui ele vê as casas, já vê, né, vê as casas e vê qual delas que tem correspondência. E aí, uma pessoa do grupo aí do nosso deu essa ideia de eu criar um repeater para cada um, para poder funcionar. Aí, ele até funciona, eu tenho que fazer mais o resto aqui ainda. Mas eu fiquei, né, enrolado no timer, que não funcionava o timer. Eu nunca tinha usado o timer, eu não sabia como fazer ele funcionar. O conceito dele é esse que eu tô te passando, tá? Você vai ter o evento propriamente dito, e quando aquele tempo for concluído, o que você quer que ele faça? Atualizar, navegar, enfim, tem várias opções, várias coisas que você pode fazer, tá? Porém, você precisa fazer o start e o stop. Então, nesse caso aí, você vai startar e vai deixar ele rodando. A hora que o cara fechar a página, beleza, ele parou. Por se tratar de um evento no lado do cliente, quando você fecha a aba, ele já encerra a ação, né? Ou seja, ele para lá o loop, ok? Então é algo que, se fosse no lado do servidor, aí você precisaria tomar uma outra atitude em relação ao encerramento. Mas por se tratar do lado do cliente, é só isso aí. O que você está fazendo aí deve resolver. Se você botar para gerar, ele deve funcionar. Pelo menos é o esperado. Do jeito que ele colocou aí, o Eric, ele startou. Como não tem stop, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar em loop? Ele starta... Vai ficar em loop. Aí startou de tempos em tempos vai executar a ação dele, é isso. Ele vai atualizar a página, que vai ser aonde ele vai pegar as informações novas ali do repeater. E não, por exemplo, como foi que eu fiz lá com um painel de chamada? Lá, então, o paciente chega, tá? E aí você tem uma televisão que fica lá na sala de espera, e aí eu botei um repeater com uma view, e a enfermeira vai chamar para fazer a triagem, né, a classificação de risco. Então, lá na salinha da enfermeira, ela tem um botãozinho de chamada, tá? Ele faz a inserção desse registro nessa tabela de chamadas, essa view fica atualizando. O que ele faz? Com o timer. Então, ele vai ali de tempo em tempo, não sei se é 1 minuto ou tantos segundos, eu não me lembro agora, mas ele vai ficar ali de tempo em tempo fazendo esse loop. Olha, vai lá, atualiza. Beleza, atualizou. Agora vamos contar, tá? 50, 49, 48, 47 e vai contando. Opa, terminou o tempo. O que é para fazer? É para atualizar a página. Ele vai lá, atualiza a página e recomeça tudo de novo. Ele fica no loop. É a ideia do que você está querendo aí. Eu tô rodando aí para ver se ele vai... Inclusive, eu tô usando esse projeto aqui para testar se ia dar certo isso. Beleza. Então, ele vai... O operador, né, que fica na guarita, ele recebe as correspondências e vai lançando, né? Então, eu nem mexi nas telas. Eu entro aqui e depois, aqui no painel, ele abre vai ficar na televisão rodando isso aqui, tá vendo? Agora ele tá executando porque ele tá piscando a tela. Exatamente isso. Agora vai funcionar. Porque eu tinha feito, Eric, esse... cadê onde ele tá? Eu nem sei se esse aqui não ia funcionar, né? Eu fiz desse jeito aqui, mas não ia dar certo. Porque é ruim de você colocar isso... fazer ele atualizar sem ficar piscando a tela, não, né? Cara, se você for atualizar sem informações vindas do servidor, tem, mas no caso de um repeater, você está tendo que ir lá buscar a informação do servidor. Então, toda vez que ele vai buscar a informação do servidor, ele pisca. Então, Eric, eu tinha feito com o Datalist, tá vendo? Mas ia ficar ruim para eles. Ia ficar confuso e vai rodar isso numa televisão lá. Então, eu acho que vai... Aí eu tenho que fazer paginação e não ia ficar bom para ver, sabe? O pessoal ia estar chegando, às vezes ele não ia dar tempo de rolar e mostrar, e a pessoa ia acabar passando e não pegando a correspondência. Agora, eu queria saber com vocês, que tem mais experiência, se esse é o jeito... não tem outro jeito de fazer a não ser esse? É esse mesmo ou tem alguma outra ideia? Outro jeito de fazer? Tem. Só que não é nativa. Tá? Você poderia já fazer... Tem 2 caminhos. Você pode, por exemplo, fazer um relatório, tá? Onde você monte um cross table dentro desse relatório do Telerik,
Aham. Tá? E aí você faz o quê? Vai sempre atualizando o relatório. Você abre, ao invés de você navegar para uma página, você navega para um relatório. E aí você monta uma cross table em que você vai fazer exatamente essa consulta. Ou você pode fazer essa consulta no SQL diretamente. E aí você vai montar dinamicamente essa consulta, e aí você pode, enfim, o resultado que você vai trazer da query já é a tabela montadinha direitinha com as informações que você tem. Só Mas e o que é objeto um query manual e algo que não é nativo. Sim, e o objeto do GVise que seria para mostrar? Fora o relatório, né? O relatório eu entendi que o cross table já ia resolver. Poderia ser uma grid, você pode colocar essa informação para chegar numa grid, é um data source normal. Entendi. Você poderia, por exemplo, colocar até mesmo num repeater também funcionaria, mas aí o repeater não ia ficar legal porque as colunas são variáveis, né? Sim. Essas colunas elas vão ser meio que fixas, elas não vão sair disso, não tem tamanho, não aumenta nada. Elas são letras das casas, né, das unidades. Você pode fazer isso até mesmo com grid também dá para fazer, mas essa ideia do repeater aí não tá ruim não, cara. Essa ideia ficou legal, porque aí você faz o filtro, entendeu? Isso. E ficou simples, não precisou fazer nada por fora, entendeu? Ficou funcionando. Como nativo, é muito... com recurso nativo, ficou bem bacana, porque a desvantagem que você tem disso daí é que a quantidade de colunas que você tiver é a quantidade de vezes que você vai no banco de dados buscar informação. Sim. Tá? Então aí, por exemplo, nesse momento aí você está mostrando 5 repeaters. Então você está fazendo 5 vezes a consulta no banco de dados. Se você montar uma query, ou então fazer o relatório daquela maneira, você usando um cross table, você vai buscar a informação do banco de dados uma vez só. Então, dependendo do volume, cara, de dados, talvez nem compense. Não vai talvez ser vale a pena você deixar do jeito que tá. Vai ser pouco, viu, Eric? Porque é poucas casas e não é todas as casas que recebem, todas as casas recebem correspondência todo dia, então assim, vai ser vale a pena você manter do jeito que tá aí, que ficou legal. Entendeu? O outro recurso é um recurso para quando você tem um fluxo de dados muito grande, onde você vai ter custo, né, de tempo para poder fazer essas consultas. Então, é uma outra aplicação, vamos assim dizer, né? Para essa aplicação sua aí, eu acho que vai ficar legal desse jeito que você está fazendo aí. Só aproveitando, o Miguel perguntou ali se é possível colocar um aviso sonoro quando atualiza. Sim, Miguel, é perfeitamente possível, tá? E você pode fazer isso, inclusive, com o próprio JavaScript, né? Uma vez que esse é um evento do lado do cliente, você já pode estar fazendo também lá do lado do cliente esse evento de BIP, né? No meu caso lá, a gente colocou para fazer a leitura mesmo, né? Para poder fazer a chamada do paciente, né? Fulano de tal, comparecer ao consultório tal. Senha, número tal, comparecer ao guichê, número tal. E aí tá falando direitinho. Inclusive, é interessante, porque cada navegador tem um tipo de voz diferente, né? O Chrome é uma mulher, o Edge é um homem, o Firefox já é uma voz diferente. É bem interessante essa questão de fazer leitura. Só tirando uma outra dúvida, para funcionar com esse... o ticker é para ele fazer... mostrar mensagem, né? Aí no 10 funciona. No Next não tá funcionando mais, não. Como é que eu configuro isso? Eu tenho que pegar uma base ou posso colocar uma coisa fixa, por exemplo? Uma base. Tem que ser sempre numa base? Sempre uma base. O ticker ele vai ter a database, uma tabela, tá? E qual o campo que você vai mostrar. Ou os campos. Você pode até mostrar mais de um campo. Mas normalmente você faz uma view, né? E consome essa view aí para você poder botar esse cara para rodar. Aí você pode fazer o filtro e a ordenação. Tá. Eu posso pegar... Aqui, por exemplo, eu tenho uma base, né, uma tabela que tem a data inicial e final que eu quero que ele comece a mostrar e tem uma final que ele sai sozinho, não vai mostrar mais. Aí, nesse filtro aqui eu consigo fazer? Com certeza. Aí é o filtro normal de tabela. Clica aí que você vai ver. Você vai pegar ali qual é o campo, você escolheu qual é a tabela, e aí você vai fazer o filtro aí. Data maior igual a tal, data menor igual a tal, normal. Seria pela data do sistema, é isso? Sim. Seria o actual date? Ou actual date time. Vai depender de como é esse campo no seu banco.
Se o Não, campo é lá é só data data. ou date time. Entendi. Aí eu vou pegar a final. Seria isso aqui. A princípio, sim. E aí você pode mudar a ordenação também, tá? Não sei qual é a ordem que está nessa tabela, você já faz aí a mudança da ordenação. Aqui entraria também um outro filtro que seria se ele está habilitado, ele grava 0 e 1, se não me engano. Não, true ou false. Aqui é minúsculo, né? É isso? Eu coloco 1 e 0, cara. É melhor, né? Depende do Colocando lugar. minúsculo também funciona. Depende Tudo do no lugar, né? Porque dependendo se você for fazer, por exemplo, um código lá no C Sharp, aí você tem que colocar de um jeito, se for no SQL você coloca de outro e tal. Sim. Então, bom, eu aí nesse tipo de filtro aí eu coloco 1 ou 0 e funciona direitinho. Tá. Mas Beleza. como o Júlio falou, ele minúsculo também funciona, mas eu não tenho usado não. Eu não. Eu sempre fico na dúvida, porque né, eu faço programação em VB, né, em VB se você escrever vai, né? Agora aqui ele dá erro lá no estúdio depois, né? Então, mas beleza. Era isso que eu precisava saber. Eu vou testar. Esse primeiro aqui já funcionou, depois eu vou ajustar, que ainda tem mais 5 colunas para pôr. E o cara me pediu para colocar essa mensagem aqui, né? Para esporadicamente eles colocarem alguma coisa pro condômino. Só que aí você faz o seguinte, você tem que dar uma formatada, tá? Na fonte, na cor e tal. Você pode mexer nesse cara aí para poder dar um destaque maior. Porque ele vem com uma fonte padrão, né? Com tamanho padrão e tal, mas é configurável. E você usou lá o painel que você está fazendo no seu projeto, você colocou numa televisão isso aí lá? Sim, já tem bastante tempo. E que resolução que você colocou aqui? Você precisa mexer ou não precisa? Aí depende, né, cara? Aí depende, né? No caso lá eu fui utilizando Stretch para poder usar o tamanho que tem disponível, porque tem televisões que você tem resolução de Full HD, que é 1920 por 1080, tem televisões que, enfim, a resolução é 1366, tem outras que é 1024, enfim, aí você dá o stretch, né? Você dá o stretch no formulário só, no form 1, no form, né? Aí você tem que ver, porque, por exemplo, no caso do repeater, né, que você está colocando um do lado do outro aí, você não vai conseguir fazer esse stretch. Né? Aí, uma vez, nós fizemos um ajuste com o zoom do navegador. Sim. Sacou? Então você faz a tela mais ou menos, sei lá, bota a tela 1024, então bota um 366, bota uma tela mais ou menos padrão, que você acha que vai ficar legal. E aí, se na hora que você for executar lá, ver que não ficou muito legal, você vai no Ctrl mais, Ctrl menos e vai dando uma ajustada no zoom do navegador. Eu já tive casos em que a gente teve que fazer dessa forma. Provavelmente aqui vou ter que fazer por causa dos repeater, né? Não, mas beleza, já ajudou pra caramba. Agora eu já consigo seguir em frente. Eric, obrigado, viu, cara? Nada, tranquilo. Valeu, um abraço pra vocês aí. Falou. Vou descompartilhar aqui, tá? Regis, é contigo aí. Eric, tu tá ainda usando o Flutter ou não? Tá mexendo em Flutter? Eu tenho a minha aplicação lá e venho fazendo, mas eu faço na mão, né, Regis? Eu não uso o Flutter no GVince. Porque na época, logo assim que eu comecei, né, estava no começo ainda do Flutter no GVince, e a gente tinha aquela tela de login para poder fazer o push notification e tal, que o GVince já fazia nativo. E na época eu precisava fazer diferente, né? Eu tinha que fazer fora e tal. Aí eu acabei fazendo direto na mão mesmo. Mas eu tenho Flutter aqui nessa máquina. Eu até estava atualizando agora há pouco aqui, tem até que saber se já acabou de atualizar ou não, que teve atualização do Flutter também. Mas tem, tá? Enfim. Só um pouquinho. Qual é a bronca? Não, o Lorival ali, ele quer saber como é que funciona o Flutter. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eric. O seguinte, eu fiz um teste, eu preciso de alguma coisa simples. Eu vou compartilhar a minha tela e te mostrar o que eu preciso.
Deixa eu ver aqui. Estou tentando compartilhar aqui. Espera aí, deixa eu ver. Nós já estamos vendo sua tela, Lorival. Já está vendo minha tela? Já está. Pode minimizar o Skype aí, que a gente já está conseguindo ver. O Eric, seu microfone ficou um pouco longe. Eu acho que está tendo algum problema na hora que eu habilito o mudo e quando eu volto ele está voltando baixinho, parece. Vou desativar de novo. Eu fiz uma coisa bem simples aqui, só para eu entender como é que funciona. Eu fiz duas telinhas, uma aqui pesquisa no estabelecimento, outras mensalidade. E aí, deixa eu mostrar para vocês, está funcionando direitinho, mas quando eu jogo no Flutter, ele dá um erro. Eu tentei configurar o Flutter, estava funcionando direitinho. Com a atualização, aqui, por exemplo, está funcionando bacana. Aqui eu faço uma seleção parcial de alguma coisa. Tá, isso aqui tá do jeito que eu preciso. Aqui, por exemplo, ele seleciona só as mensalidades, tá belezinha. E aqui sai. Quando eu jogo isso para o Flutter, vamos jogar aqui no... Primeiro, eu não sei como é que eu utilizo ele no VS Code. Bom, vamos por partes, como diria a Jack. Tá? Primeiro, como que está definido o seu projeto no GVince? Sim. Tá, então vamos olhar. Lá no GVince, vamos ver lá do começo das configurações. Aqui, né? Isso. Aqui nós temos geração de app. Está aqui, gerar para Flutter. O nome do app. Nome para exibição. Nome do pacote. O nome da página URL. Essa página está publicada dessa forma. Tá publicada dessa forma. Se entrar, ela tem acesso. Se você acessar, se você navegar para essa URL aí, ele vai chegar naquele aplicativo que você me mostrou agora. Sim, aí não, ele no momento está em outro aplicativo, mas tem a página. Eu precisaria botar esse aplicativo lá na página? Exatamente. Porque, entenda o seguinte, Lorival, o que o GVince faz com o Flutter? Qual é o objetivo do GVince com o Flutter nesse momento ainda, tá? Ele cria uma WebView, certo? Ou seja, ele encapsula a sua página que você vai definir nesse campo. Então é mais ou menos assim. Eu vou dizer para o Flutter que ele vai montar uma estrutura, né? Ou seja, ele vai montar um container, onde dentro desse container eu vou navegar para essa URL. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro eu preciso fazer com que o meu aplicativo esteja já definido, desenhado da maneira que eu quero e publicar esse cara lá numa página de produção. Por exemplo, nesse caminho que você colocou aí, imagina que esse caminho seja o caminho que eu tenha minha aplicação funcionando. Tá? E aí, quando você encapsula isso dentro do Flutter, você diz para o aplicativo nativo que você vai navegar para essa URL dentro desse container que é o WebView. Entendi.
Tá? Ele não Sim. vai ainda, nesse momento, fazer com que a sua tela, o desenho da sua tela, os controles que ali se encontram, que eles sejam convertidos para Dart, que é a linguagem do Flutter. Ele não vai fazer isso ainda. Ele somente vai fazer o encapsulamento dessa URL. Tá certo. Mas na hora que eu vou fazer essa compilação em Flutter, ele já precisa ler esse site? Essa URL? Não. É? Se você, por exemplo, encapsular nessa página que está aí, mas essa página, enfim, é uma outra página qualquer, ele vai tentar renderizar essa outra página qualquer nesse link que você colocou. Esse é o objetivo. Tá? Então, Entendi. a princípio, mesmo não sendo a sua página já definitiva, ele deveria funcionar assim. Mas ele não está... Ele não consegue compilar, não consegue gerar o APK. Ah, É, mas eu aí, acho porque antes de você gerar o APK, você tem que ter configurado o Android Studio, você tem que ter configurado o Visual Studio, você tem que ter configurado o Dart, o Flutter, você tem que ter configurado uma maneira de você fazer uma máquina virtual ou um dispositivo conectado para que você possa depurar esse cara. Uhum. Depois que isso tudo estiver funcionando, aí você vai fazer a geração do APK. Tá? Então são várias etapas até você chegar lá. Primeiro, eu tenho um dispositivo, sei lá, um dispositivo virtual, por exemplo, que é onde você busca esse dispositivo virtual através do Android Studio. Então, no Android Studio, você gera uma máquina virtual, né, que seria um dispositivo virtual, e aí pelo VS Code você conecta nessa máquina virtual, e aí você vai ver a aplicação funcionando. Se tudo estiver correto, se estiver funcionando tudo corretamente, aí você vai partir para a questão da geração do APK, que também é um detalhe assim importante, porque tem bastante configuraçõezinhas. Eu me lembro que na época o Marlon fez um batchzinho que facilitava pra caramba para poder fazer a assinatura, porque você tem que gerar uma chave, você tem que pegar essa aqui direitinho, colocar na aplicação. Tem N coisas a serem feitas aí, mas são etapas. Então a primeira etapa é você verificar se está corretinho o Android Studio. O Visual Studio, né? O Visual Studio agora... Não. Primeiro o Android Studio. O Android Studio. Depois o VS Code, se você quiser. Senão você pode utilizar o próprio Android Studio também. Eu gosto mais de usar o VS Code. Tá? Então você tem que fazer Android Studio para que ele possa te possibilitar a máquina virtual. Se você não quiser, você pode também utilizar só o VS Code e plugar um dispositivo USB. E aí você faz o teste direto no dispositivo. É um outro caminho. Existem outros caminhos de você utilizar outros dispositivos virtuais. Tá? Mas, enfim. O Eric, eu já fiz tudo isso. Que bom. Já instalei o Flutter Doctor, só que ele está dando um erro com essa nova versão, ele não tinha isso. É normal. Você tá vendo aí? É o que eu estava fazendo aqui agora há pouco. Eu estava atualizando a minha versão. Você observa que ele já tem uma versão nova do Android Studio, então você vai ter que instalar essa atualização do Android Studio. Depois que você instalar essa atualização do Android Studio, ele vai te pedir para você poder fazer as assinaturas das licenças, para você concordar com as licenças que estão embutidas. Mas eu fiz isso hoje, já saiu uma outra, porque eu estou com a 4.1. Bom, não está instalado o plugin do Flutter na versão do Android Studio. Essa é a mensagem que ele está dando para você aí, ó. O Android Studio já está na versão... Aí eu entro no Android Studio, eu tenho o Android Studio e ele me mostra que eu já tenho instalado aqui, ó. Não, aí você tem que fazer o seguinte. Vamos lá, atualizar o plugin. Atualizar o plugin. Já atualizei, hoje eu atualizei esse plugin. Bom. Aqui, ó. Foi atualizado hoje, já estou com a versão mais nova. Não é o que o Flutter Doctor está dizendo. Não é o que o Flutter está dizendo, mas só que, na verdade, o Flutter Doctor está dizendo que ele não está instalado, né?
Ele está dizendo que não está instalado. Já li não sei quantos tutoriais aí sobre isso e não consigo resolver esse problema. Isso aconteceu agora quando eu atualizei para essa nova versão. Porque anterior estava direitinho. Aqui, mas ele não está mostrando que está desabilitado ali o Dart? Não. Tá disable. Tá disable aí. Tá disable? Não, aqui as opções que eu tenho. Desinstalar. Aqui está dizendo que está instalado. Ó. Aqui. E aquela informação de disable ali é o quê? Pois é. É para desativar. É para desativar, entendeu? E se desativar e ativar de novo, será que ele não reconhece, não? Já fiz isso umas 10 ou 20 vezes, mais ou menos. Instalou o Dart como? Pelo próprio... Aqui mesmo, pelo Mark... Aqui, ó. Mas vamos fazer isso agora. Vamos... Não, melhor. Baixa daqui, ó. Não, problema resolvido. Você está instalando apenas um plugin para funcionar no Android Studio. Você não está instalando o Dart na máquina, entendeu? Isso é só um plugin, isso aí não serve de nada. Isso aí é para você ter síntese de Dart dentro do Android Studio, só isso. Ah, tá. Então, esse aqui, né? Essa... Está no VMPM, cara. Get Dart aqui. Com... Deixa eu facilitar a sua vida. Eu tenho que instalar esse Chocolate Tea? Não, precisa não. Não, né? Eu baixo... O que é que eu baixo aqui? Tá aí, ó. Mandei o link ali. Download. É esse aí mesmo. Mas já mandei o link ali no Skype já. Esse primeiro aí, ó. A única coisa que você instalou ali foi o plugin para o Android Studio. Então, realmente não ia funcionar nunca mesmo. Dart SDK. 64, né? Dart SDK, eu mandei o errado ali, ainda bem que você viu. O 64 é esse. Não, é no Dart SDK, você está baixando só a chave 6256. Dart SDK, não é esse aqui? Não. Você é a chave, é o chá. É do lado esquerdo. Do lado do chá tem um link Dart SDK, você clica nele. Isso. Peraí. É lá em cima onde você estava indo mesmo, só que não é entre parênteses que você vai clicar. Você vai clicar onde está escrito Dart. Mandei o link ali no Skype. Aí. Foi esse que eu fiz. Não, você clicado no... Agora foi. Aquele SHA, que ele é para você conferir, ele depois se baixou certo. Isso. Ah, tá. Ele é um checksum, né? E outra coisa, abre o Flutter Doctor lá de novo. Como é que é? O que você falou? Abre o Flutter Doctor de novo aí. Tá. Beleza, o Flutter está instalado. Depois você tem que instalar... porque assim, eu não gosto do Android Studio, eu uso só o VS Code. Então, para mim, se o Android Studio está funcionando... Mas Ok. Entendeu? Assim, você não precisa desinstalar, você pode deixar o plugin do Flutter e do Dart igual você estava lá no Android Studio, também funciona, tá? Aí ele vai até marcar o xizinho ali como concluído. Então, você pode deixar instalado. Eu instalo o Dart e... Tá, e quando eu vou usar o VS Code, qual é o arquivo que eu mando ele... Eu tenho o VS Code e eu não sei qual é o arquivo que eu mando ele... Executar? Executar. Qualquer arquivo Dart. Qualquer arquivo Dart, né? Aí ele abre o emulador. A diferença, né, eu não sei se é bom ou ruim, eu não gosto do Android Studio, eu acho ele pesado e ruim, é que dentro do Android Studio você já tem tudo lá, né, pronto, né, ali o VS Code vai pedir para você executar um emulador que vai abrir o Android Studio, então é um pouco chato, né, mas... Eu estou aí com ele na tela e eu peguei agora aquele projeto. Você vai no GVim, você gera o projeto, abre a pasta do Flutter aí dentro do VS Code. Sim, eu já fiz isso. Aí depois abre um arquivo qualquer do Dart lá, já está dentro da pasta do... Aí eu abro qualquer Dart. Não, você não Android, fecha a pasta do Android aí. Tá, fechando o Android.
Tá. Agora vai em lib. Vai em Lib. lib. Isso. Aí dessa aí tem o main.dart. Pode ser ele mesmo. A principal. Main.dart. Isso. Main.dart. Basta Ok. apertar F5 aí. F5 e... Aí você precisa ter o emulador instalado e a porcaria toda, entendeu? o emulador já tenho. Então, dá play. Iniciei ali, Sim. onde tá no device lá embaixo, clica ali e starta um emulador qualquer. Lado direito lá embaixo, na linha azul lá, no device. Starta, não. Aí ele Você cria. vai criar outro. Você está criando outro. Você podia ter só startado aquele que já tinha. Só startava, né? Mas vamos... Agora vai ter que esperar. Se ele carregou uma vez, vai rápido. O negócio é quando carregar a primeira vez, aí demora muito. Mas ele já... E até a própria máquina virtual que ele utiliza do Android Studio, ele é mais rápido, né? Você iniciar, startar a máquina virtual pelo Android Studio é mais lento do que pelo VS Code, né? VS Code é rápido. Bom, mais alguma dica aí, amigo? Bom, fazendo por etapas. Quem está falando? Você vai ter que botar ele para rolar e Dorival. rodar direitinho, para depois você ter Dorival, que fazer a geração. Sim. O Marlon fez um ponto bate ali que ele gera já o APK direto automático. Ele passou, eu já vi esse, é o Flutter build.bat, não é isso? Isso. Tem na própria aplicação, tem esse build, só que antes ele pede para dar um comando Flutter pub get. Sim. Você baixar O problema é que no Flutter pub get, nessa atual versão, ele está dando um erro. Ele dá um erro. Será que não é porque você não tinha instalado o Dart? Possivelmente. Talvez seja isso, né? É meio demoradinho, né? Ainda até agora está abrindo o... É que ele deu erro, ele deu falha. Deu erro, Deixa eu ver aqui. Cara, qualquer coisa, vê o vídeo lá do canal, tá tudo explicado lá como é que funciona, esse aí vai funcionar. Como que é? Vê o vídeo lá no canal do G20 que tem um vídeo lá explicando como é que configura todo o Flutter para funcionar. Do ano passado, mas ainda serve. Eu peguei aquele teu vídeo, é nele que eu tô trabalhando em cima dele, onde mostra todos os caminhos, senha, tudo, né? Todas as configurações. Não é isso? Esse mesmo. Ok. Bom, agora já tem pelo menos a instalação desse Dart. Eu acho que vai ajudar bastante, porque eu estava com esse problema aí. Beleza. Por enquanto é só. Agora eu vou trabalhar na geração disso aí e ver se tiver algum problema, semana que vem a gente volta a conversar. Ok? Obrigado ao Marlon, a todos aí, ao Eric. Aproveitar que o Marlon está presente, nosso queridíssimo Bob Hole. Aproveita aí, Bob Hole. Conta pra gente o que tem de novidade nessa release da 130 aí. Eu queria tirar uma dúvida aí. Eu acredito ser uma coisa simples, antes da gente entrar nessa
essas novidades aí, que deve ter muitas, viu, Eric? Pode Fala falar. então, Cláudio. Vamos lá. No Telerik, eu queria, por exemplo, eu tenho um form e lá eu tenho uma combo, onde eu tenho algumas opções dentro dessa combo. Eu queria o seguinte, se eu escolher alguma das opções, ele filtrar e me trazer o filtro no relatório. Se eu não escolher nada, eu queria que ele trouxesse tudo. Deu para entender? É como se fosse assim, se vazio true, seria esse start aí. Ou seja, ele executar, se não tiver nenhuma opção escolhida lá no combo box, ele não fazer filtro daquele campo. Deu para entender? Basta fazer um filtro ou. Fazer o filtro ou. War? Eu vou... Usar o War lá. Mas isso aí tu quer fazer, Cláudio, manualmente ou dentro do GVince? Não, no GVince, na verdade, eu tinha feito isso já tem muito tempo, só que era um projeto de teste, alguma coisa disso, acho que foi o Claubeci que tinha me ajudado. Só que eu procurei aqui nos projetos e não encontrei. Era algo como se fosse um bindzinho lá, só que era em filtro, entendeu? E não funcionou. Eu fiz de tudo aqui, bati cabeça, fiz teste com o IIF e o resultado não foi o esperado. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ver se vocês conseguem visualizar aqui rapidinho. Vocês estão vendo minha tela aí? Se bem que, peraí, eu tenho que ajustar a configuração aqui rapidinho. Ok. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim. Pronto. Então, observe, eu tenho quatro combos aqui, tá? Essas combos aqui vai me dar um resultado. Se eu escolher todas elas, vai funcionar. Só que tem campo que, se o usuário não escolher, ele tem que filtrar mesmo assim, todas as categorias. Então, aqui no relatório, eu lembro que foi aqui que nós fizemos, que eu fiz com o Claubeci me deu essa dica, mas isso já tem muitos anos mesmo. Aí eu tentei aqui nos filtros. Tu tá falando de Telerik, não de... Tá falando de Telerik, né? Foi, no Telerik. Então, observe. Aqui ele está filtrando todas as opções. Mas, assim, nesse caso, o camarada é obrigado a escolher algo lá. Se ele não escolher, o relatório não vai acontecer. Então, o que é que eu queria? Eu queria que, se na tela do filtro lá, ele não escolhesse, por exemplo, a categoria descrição, o relatório viesse com todas as descrições que tem disponíveis. Deu para entender aí? Sim, e isso aí foi feito no Telerik, na época que... Foi no Telerik. Não, se tiver de outra forma, para mim, sem problema. É porque realmente eu não encontrei. Foi um projetinho que eu estava fazendo e, na época, foi o Claubeci que me ajudou. Mas eu não encontrei esse projeto aqui. Então, assim, eu tô com esse impasse aqui. Já procurei todos os projetos, abri um por um. De tantos projetos que eu abri, tive que ajustar a máquina, apagar um monte de coisa no banco de dados, porque eu abri projeto demais de teste. Então, se tiver outra forma, tranquilo. Por mim, tudo bem. Eu só queria, no caso, se pudesse ter uma solução para, tipo, ele mostrar o relatório, entendeu? Independente se o camarada escolheu ou não o filtro. Se ele escolheu o filtro, vai filtrar naquela categoria. Se ele não escolheu, ele mostra tudo. É que aí pelo Telerik eu não lembro, mano. Tem como fazer, não, mas eu não lembro, mano. Mas não precisa ser no Telerik não, Regis. Pode ser de outra forma. Então lá no GVince tu pode botar um filtro na mão lá, manual, e fazer se ele não encontrar, um OR, né? Em cada um deles. Como o Eric estava falando ali. Ô, Eric,
Mostra para ele como funciona o OR do Teleri, que eu resolvi com o OR. Você me explicou uma vez. Então, manda brasa aí, Júlio. Explica para ele que eu vou fazer um Não, projeto. eu não me lembro, cara. Ah, Faz tempo já. pô, cara. Deixa eu fazer um projeto aqui rapidinho, enquanto vai falando outra coisa aí, enquanto eu vou fazendo um teste aqui. Pronto. Então, eu vou descompartilhar a tela aqui. Tá certo? Enquanto isso, o Marlon pode falar das novidades aí pra gente, né? Que novidade? Não tem nenhuma. Ô Marlon, aquele erro que tá dando ali, da gente não conseguir gerar uma página e não mostra nada. Tu cria uma página nova, isso aí vai ser corrigido quando? Tô até por fora disso aí, velho. Hã? Tô até por fora disso aí. Por fora, sem saber que existe, que tá com erro, ou por fora porque não é tu que tá mexendo nisso? Que tá com erro. Não, tu tenta criar uma página de dados. Se é uma página com grid, ele cria. Se é uma página de dados, ele cria a página em branco. Ele não carrega não carrega nada, não mostra nada. Tipo, clicando com o botão direito em cima da tabela? Clicando com o botão direito ou clicando e arrastando para Ah, dentro lá. sim. Não... Cara, realmente eu nem sabia disso aí. Na verdade, ele deve ter dado uma olhada, o gestor deve ter me passado, eu não vi. Cara, não faço ideia. Realmente não tá nem no cronograma de correção isso aí. Porque estava na 124, agora hoje o Eric antes estava comentando que instalou a 130 e continua o mesmo erro. Não sei, não, tipo, o engraçado é que não era nem pra estar com erro, isso aí não foi nem mexido, entendeu? Que assim, na verdade, a gente adicionou uma opção de, não sei nem se foi nessa versão, foi umas atrás, que era pra criar a página responsiva já, tá? Com os forms e tal. Nem sei se tem, se colocaram, na verdade, não foi nem eu que fiz, foi até o Danilo. Talvez na criação disso aí bugou o outro, não, realmente não sei. Então, isso não tá nem no roadmap. Então tem que colocar, tem que analisar com a galera depois. O Eric mostrou aí antes, aí, tá? Não, eu não tava, eu entrei depois, eu entrei na hora que o cara começou a falar do Flutter só. Certo. Então, cara, novidades, deixa eu ver o que tem. Posso falar por mim, realmente eu não sei o que o Danilo está implementando. Tem correção para cara lá que ele está fazendo, mas eu não sei. Corrigir a questão dos filtros, naquele funilzinho. O Silvão lançou uma versão hoje, não lançou? Eu estou enganado. Hoje não. Pelo Hoje menos não. aqui para mim não. Eu pedi para ele lançar, então provavelmente essa semana sai. Ela vai vir com a correção do filtro já. Aí, o PWA, eu adicionei novas features lá, tá? Antes estava funcionando perfeitamente com o Android, e agora eu adicionei umas opções lá para poder funcionar para o iOS de forma melhor também. Cara, assim, da minha parte, a gente tá mexendo com outros projetos, né? Tipo, além das correções do G20, então, assim, coisas novas no G20 por agora não tem, é mais fixo mesmo de bug. Sei que o Danilo tá com um bocado lá e o Alan também, então, o que eles estão fazendo eu realmente não sei agora. A gente separou as tarefas lá, eu não vi o que eles fizeram. Na parte responsiva, teve alguma coisa, alguma mudança, não? Não. Componente novo, quer dizer? Não, é o data list, grid, teve alguma coisa que teve mudança? Não. Falar nisso, eu fiquei de passar um negócio da grid, de esconder a grid lá pra você, não foi? Foi, isso aí. Isso, eu lembrei agora que você falou. Eu realmente nem deu tempo de olhar isso aí ainda. Então, cara, no momento, não. Assim, o último componente que eu fiz foi o banner, só que tá com um problema lá bem chato de arrumar e a gente tava com outras coisas mais prioritárias na frente, então ele tá meio parado ali, mas tá quase pronto. Basicamente tá funcionando já, é só um bugzinho que é complicado, né, que a gente tem, realmente por idade do projeto, né, que tipo, a gente usa atualmente a versão 1.9, a última versão da versão 1.0 do jQuery. Na verdade, não chega nem a ser a última versão, é umas versões a menos, que é o que a Telerik recomenda para funcionar. E para esse banner funcionar, a gente está usando o Bootstrap. Só que a última versão do Bootstrap,
pede jQuery 3 para funcionar. Então a gente deu essa conflitada aí, entendeu? Só que a próxima versão do Bootstrap, que é o Bootstrap 5, não vai ter jQuery mais. Eles meio que aboliu o jQuery, vai ser tudo JavaScript puro, né? Então aí a gente já consegue funcionar. Aí eu fiz o teste usando a lib beta do Bootstrap 5 e funcionou. Só que a gente está esperando lançar para publicar de verdade o banner. Que é um banner do Bootstrap, entendeu? Não é um banner da Teleri, que é isso que a gente fez. Tá? Por isso que a gente não lançou ele ainda. Cara, acho que eu tô mais... A gente tava mexendo com outros projetos aqui da empresa mesmo, usando o G20, então, assim, na verdade vai ter melhorias na responsividade do G20, porque a gente tava fazendo uns projetos à parte, a gente viu que quando a gente vai desenvolvendo, a gente acaba encontrando, isso aqui tá falho, isso aqui dá pra melhorar e tudo mais. Então, provavelmente vai vir... Na verdade, já tem, tá? Só que eu tô esperando o Danilo fazer a documentação nova, aí eu posso apresentar para vocês. Mas tem bastante coisinha, tipo, nova, perdida, assim, que... Tá na versão de vocês, mas como não foi feita documentação ainda, não tem como passar tudo, entendeu? Dá só uma pincelada aí pra gente ter uma ideia de como é que Cara, é. realmente, assim, de cabeça também não sei, entendeu? Quem fez foi o Danilo, então ele saberia explicar isso melhor. Assim, uma coisa que eu posso dizer é que vai ter mais propriedades com breakpoints, tá? Pra gente começar a controlar melhor pelos media queries, né? Gerar os media queries por breakpoint de forma mais controlada, tipo um padding. Hoje você dá padding em tudo, né? Digamos que no mobile, na tela menorzinha lá no SM, você não quer um padding, você quer zerar o padding, né? Ou quer diminuir. E hoje isso não é possível, então a gente vai adicionar mais breakpoint em algumas propriedades. Cara, acho que é isso. Sobre o Flutter, o cara tava falando, assim, para ser sincero, eu tenho que atualizar esse projeto do Flutter do G20 aí. A gente tá até pensando em fazer ele de outra forma. A gente tem um servidor para gerar e só entregar o código-fonte para vocês, ou só entregar o APK, porque hoje em dia depende muito da máquina de vocês. Quantas vezes eu já peguei bug, tipo, na minha máquina funciona, tá tudo configurado, a do cara também tá, mas já o APK não funciona. Ou é por arquitetura do CPU do cara, ou sei lá, tá faltando alguma configuração. Então, eu tenho que atualizar esse projeto do Flutter aí também. Sobre gerar mobile, igual eu escutei o Eric falando, questão de converter Dart, nem tem nada feito sobre isso ainda. Cara, acho que é isso. A gente vai lançar a versão oficial do G20 daqui uns dias. Então, quando for lançar o oficial, o Marlon, vê se já corrige isso aí de uma vez. Ó. Terceira vez hoje. Ó. Qual que seja? Aí. Não, mas aí é... Acabou de gerar o trem, ele gera o trem e manda a mensagem de erro. Cara, aqui eu posso dizer pra você, por exemplo, hoje eu usei o G20 o dia inteiro. Pergunta pra mim se aconteceu isso uma vez. Não aconteceu. Então é difícil, entendeu? Eu vou falar, tipo... Marlon, só uma... Eu sei que Marlon, só tira uma dúvida aí. Sim. Esse enviar por e-mail aí funciona? Porque eu já mandei umas 500 mil coisas para aí, nunca me retornaram dizendo se tinha com erro, se foi resolvido. Não. Isso aí cai no dump lá do Silvano. De vez em quando o Silvano passa. Na verdade, tem que cobrar ele para ele olhar lá e ver o que tem. Mas sim, funciona. Mas funciona para vocês? Funciona. Uhum. Funciona assim, né? Tipo, a gente adicionou isso aí achando que ia ser bem melhor. É porque, tipo, o GVC tem muita linha de código. Então, tipo, ele dá mais ou menos uma proximidade. Ó, o erro tá acontecendo em tal lugar, entendeu? Mas não é 100%. A gente ainda perde tempo ainda caçando. Então. Mas sim, ajuda bastante quando vocês enviam e-mail. Então, cara, é isso sobre o roadmap do G20. Faz tempo que a gente não faz reunião. O Danilo e o Silvano tá mexendo com outro projeto ali. Mas, cara, a gente vai melhorar um pouco a responsabilidade antes de lançar, colocar mais depois. A gente tá pensando em colocar algumas coisas novas para PW lá também. A voz tá sumindo, Marlon. Tem alguém com barulho muito. Tua voz tá sumindo, Marlon. E agora? Sumiu. Tá tu e o Eric fugindo aí do microfone. Eu coloquei o meu no mudo.